Olá, vamos continuar nossa leitura? Hoje, Salmos 42. Antes de começar a leitura do texto para vocês, eu queria que você percebesse o seguinte: esse salmo não foi escrito por Davi, mas, embora não seja por Davi, perceba que a Bíblia tem um único autor, Deus. Deus é o autor da Bíblia e ele escreveu toda a Bíblia através de pessoas, como eu e como você. Pessoas inspiradas por Deus que foram colocando as ideias, os pensamentos, as histórias, as narrativas, todas essas coisas inspiradas pelo próprio Deus. E aí chega nas nossas mãos. E agora esse texto, embora não tendo sido escrito por Davi, mas perceba a conexão com o todo daquilo que nós já falamos até esse momento. Eu vou ler e antes da leitura quero que você preste atenção em mais um detalhe. Perceba que aqui o salmista, qual é a coisa mais importante na vida desse salmista? O que é que o motiva em todas as áreas? Qual é a base da vida dele e a segurança? Perceba, e eu vou começar agora essa leitura. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, aonde ele está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a minha alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Davi, ao longo desse salmo, os filhos de Corá, esse salmo não é de Davi, ao longo de todo o salmo, ele vem trazendo agora duas situações. De um lado, é como se ele mostrasse a sua dependência de Deus, a importância de Deus, como eu busco a Deus com todas as minhas forças. E de outro lado, mostra uma alma abatida, uma alma aflita, ou seja, perceba como esse salmo muitas vezes expressa exatamente aquilo que nós sentimos com Deus. Parece que de um lado nós temos um Deus que é todo poderoso, mas nós nos sentimos sem poder algum de poder mudar nossa própria vida e nossa história. De um lado temos um Deus que faz maravilhas, mas nós vemos a nossa vida no dia a dia, parece que nós não conseguimos fazer as coisas básicas que queremos. De um lado um Deus que é provedor, que é abundante, que é rei, que a Bíblia vai dizer que é o dono do ouro e da prata, e muitas vezes nós nos vemos sem condições, às vezes de cumprir ou pagar valores pequenos. De um lado, Deus que cura e nós nos vemos com algum tipo de enfermidade. Ou seja, essa constante dicotomia está em nós constantemente. E aí, como é que a gente vai viver a vida? Como é que nós vamos declarar a nossa fé num Deus que é tão grande e poderoso, quando ao mesmo passo a nossa vida não demonstra isso, embora a gente queira viver isso? Como eu vivo a vida dessa forma? Como eu consigo manter essas duas coisas dentro de mim? É isso que esse salmo vai nos mostrar. Então, o começo desse salmo está dizendo: a minha alma suspira por ti. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Isso não é óbvio? É óbvio, mas o óbvio também precisa ser dito. Deus é um Deus vivo, Deus é um Deus presente, Deus é um Deus que está conosco, a quem nós podemos chamar de Pai. Esse Deus que é todo poderoso, que está comigo, como que agora eu vou viver a vida? Se quando eu olho para mim, parece que a minha alma está em aflição, está em angústia, em desespero, em necessidades profundas. E agora o texto chega nessa parte, e é como se o salmista fosse falar com ele mesmo, fosse olhar para ele no espelho e fosse declarar. E ele passa a falar o seguinte: por que está abatida, ó minha alma? Percebe ele falando com ele mesmo? Por que você está abatida? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Essa expressão ele repete ao longo dos Salmos várias vezes. Espera em Deus. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, das terras do Jordão. E aí ele termina no final, o último verso, ele repete essa mesma questão. Por que está batida, ó minha alma, e te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. O
que ele está querendo dizer é, embora eu passe por momentos difíceis, eu sei exatamente quem Deus é e eu sei qual é o final da história. E o final da história é Deus comigo, restabelecendo em mim todas as coisas. Esse tempo que eu estou vivendo, esse tempo momentâneo que eu estou vivendo, que pode ser um tempo de dificuldade, de aflição, de tribulações, de angústias, de todo tipo de sensação que nós conhecemos, é momentâneo. Esse tempo que nós vivemos é para um propósito em nossas vidas, que é dar ordem à nossa própria alma. Pensa comigo um instante. Imagina que tudo vai bem na nossa vida, está tudo dando maravilhosamente bem. No casamento, na família com os filhos, no trabalho, na saúde, tudo vai bem. Qual é a nossa força num momento como esse? Jamais saberemos. Quando tudo nos é favorável, nós jamais saberemos qual é de fato a nossa força. Agora, quando tudo nos é contrário, somente nesse momento nós podemos dizer e entender qual é a nossa força, qual é a nossa capacidade. E é justamente aqui que a gente vai fazer um exercício de fé. No momento onde os ventos são contrários, é somente agora que eu posso determinar aos ventos: aquietem-se. Quando os ventos sopram favoravelmente, não há o que fazer. Agora, quando eles me são contrários, eu posso dar ordem a eles e pedir que eles se aquietem. Lembra que Jesus fez isso no barco? Quando os ventos eram contrários, os discípulos se desesperaram no barco que estava quase para afundar. Jesus olha para a situação e fala: aquietem-se. E depois ainda fala para os discípulos: por que vocês tiveram tão pouca fé? Momentos como esse servem para que a gente possa exercitar a fé que temos, justamente porque a nossa alma tem sede de Deus. E porque a nossa alma tem sede de Deus, nós queremos beber dessa fonte. Nós não queremos beber dessa fonte, nós não queremos conhecer a Deus cada vez mais. E sabe quando nós vamos conhecer a Deus? Justamente no momento que a dificuldade vem sobre mim. E agora eu vou utilizar uma força que não é minha, uma capacidade que não é minha. Eu vou justamente, como ser humano sobre a face da terra, acessar algo em Deus. E agora eu vou vencer coisas que eu não venceria sozinho. Eu vou alcançar coisas que eu não alcançaria sozinho. Você percebe que isso tudo que veio contra mim, no fundo, vai me ajudar a descobrir aquilo que em mim habita, a presença de Deus. A minha alma tem sede de Deus, e porque a minha alma tem sede de Deus, eu quero cada vez mais dele. A minha alma é desesperadamente buscando Deus. E aí, como eu vou encontrar? A cada vez que eu tenho um obstáculo para ultrapassar, cada vez que eu tenho uma limitação, cada vez que eu tenho diante de mim um Golias, é nesse momento que eu venço, que eu vou descobrindo quem eu sou em Deus, aquilo que Deus fez em mim, por mim e através de mim. Nós só iremos descobrir verdadeiramente a força que nós temos e o nosso domínio sobre nós mesmos. A Bíblia vai dizer no livro de Provérbios, capítulo 16 e verso 32, que mais vale aquele que domina a si mesmo do que aquele que conquista uma cidade inteira. O que a Bíblia quer nos ensinar sobre isso? Ela quer nos mostrar a termos esse controle sobre nós mesmos. Tudo aquilo que nós iremos fazer do lado de fora começa com aquilo que nós faremos aqui do lado de dentro, que é o nosso domínio próprio. Por isso que um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Eu vou me controlar, eu vou me dominar, para que no fim eu possa fazer aquilo que é a vontade do meu Deus, por quem a minha alma suspire nela, de quem eu tenho sede, e terei sede até o final da minha vida, até o momento em que estarei diante dele e serei suprido por ele em tudo aquilo que eu precisar. Que Deus te abençoe.